O dia inteiro eu luto, o mês inteiro, o ano inteiro, o tempo inteiro. Espírito Santo em mim me impulsiona a dizer meu sim. Já disse não para o pecado, agora eu sigo. Pela santidade eu luto, o dia inteiro eu luto, o mês inteiro, o ano inteiro, o tempo inteiro. Espírito Santo em mim me impulsiona a dizer meu sim. Já disse não para o pecado, agora eu sigo. Alvejado pelo sangue do Cordeiro, que me amou primeiro. Alvejado pelo sangue do Cordeiro, que me amou primeiro. É impossível atravessar a porta estreita sem conversão do coração. E os santos ensinaram com a sua vida que o sim é sim e o não é não. Pela santidade eu luto, o dia inteiro eu luto, o mês inteiro, o ano inteiro, o tempo inteiro. Espírito Santo em mim impulsiona a dizer meu sim. Já disse não para o pecado, agora eu sigo. A catequese e a pastoral social. Situa-se no horizonte da evangelização. O amadurecimento desse caminho gerou, entre 2011 e 2015, a organização da atividade eclesial a partir de urgências pastorais, como a iniciação à vida cristã e o estado permanente de missão. Em seguida, o período de 2019 a 2023 aprofundou a identidade da Igreja como comunidade de comunidades, sustentada por 4 pilares: palavra, pão, caridade e ação missionária. Chegamos às novas diretrizes gerais para o período de 2026 a 2032. Elas estabelecem um horizonte para a missão eclesial e, de forma inédita, terão a duração de 6 anos, o que permite melhor recepção e assimilação por parte das dioceses. O documento reafirma que evangelizar é a missão essencial, tendo Jesus Cristo como centro. A Igreja é chamada a viver a sinodalidade, caminhar junto, escutar e valorizar os dons de todos os batizados. Sob o pontificado do Papa Leão XIV, a herança sinodal é acolhida para dar respostas fraternas ao tempo presente. As novas diretrizes convidam as comunidades a serem espaços de palavra, eucaristia e opção preferencial pelos pobres, caminhando com esperança rumo ao reino de Deus. As diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil são linhas por onde a Igreja vai caminhar para anunciar Jesus Cristo em comunidades missionárias. A palavra missão é fundamental para entender
as diretrizes? Ir ao encontro das pessoas, num trabalho cada vez mais sinodal, isto é, caminhamos juntos, formamos uma família em torno de Jesus Cristo que busca anunciar a boa nova do reino a tantas outras pessoas. É importante dizer que as diretrizes são um fruto maduro de uma escuta muito grande. Escutamos as pessoas e os sinais, vimos novidades que precisamos enfrentar para ir ao encontro daqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo ou daqueles que conhecem, mas precisam fortalecer sua fé. Busca de sentido, ética, cuidado com a vida, cuidado com a criação. Estas são algumas dimensões fundamentais e concretas que se desdobram do compromisso missionário. Partindo de Jesus Cristo, como igreja sinodal, buscar os caminhos da missão, que se sintetizam nos seguintes pontos: a animação bíblica da pastoral, a palavra de Deus no centro, iniciação à vida cristã, uma catequese catecumenal, comunidades de discípulos missionários, pequenas comunidades reunidas em torno da palavra, liturgia e piedade popular, celebrar com as expressões de todos os nossos cristãos a fé no Deus único e verdadeiro, e serviço à vida plena para todos, cuidar da vida, promover, proteger, lembrar dos pobres, lembrar da defesa da vida desde a concepção até o seu fim natural, e também cuidar da criação. Compromissos grandes, preocupações importantes, mas acima de tudo, muito mais, oportunidades para que a igreja no Brasil possa ser cada vez mais evangelizadora, sinodal e samaritana. Boa noite a todos! Aqui é o Padre Charles falando diretamente do estúdio da Santa Rita TV. Seja muito bem-vindo a esse programa Igreja em Saída. Estamos de volta aí, mais uma semana. Hoje, feriadão, dia 9 de julho, né? Você que está aí em casa tranquilo, com os pés no sofá, assistindo esse programa, seja muito bem-vindo. Queridos, a gente está falando sobre algumas catequeses desse queridão aqui do nosso lado aqui, Papa Leão XIV, né? E aí a gente estava falando sobre algumas catequeses que ele faz, né? Que ele está fazendo, né? Sobre os documentos do Concílio Vaticano II, que são documentos importantes. Eu já falei um pouquinho para vocês lá atrás sobre isso, né? Desses documentos, algum desses documentos. E a gente está vendo, né? A gente já viu um documento sobre a revelação divina, chamado Dei Verbum, e vimos outro também sobre, agora, sobre a igreja, que é a Lumen Gentium, né? E eu estava falando, né, da igreja no último programa, sobre a igreja como mistério, né? Um tema importante. Como entender a igreja como mistério? Mistério é algo que a gente não entende? É algo incompreensível? O que a igreja entende por mistério, por esse termo mistério, né? E aí eu estava falando, se você não viu, vai lá no YouTube, né, nesse canal mesmo, e procura lá Igreja em Saída da semana passada, que a gente gravou, né? O último programa que a gente gravou aí, tá bom? Hoje a gente vai falar de outro tema importante para entender a igreja, né? Que é igreja como realidade visível e espiritual. Então tem uma coisa ali meio complicada de se entendida, né? Uma realidade visível e uma realidade espiritual. Mas antes disso, antes de entrar no próprio tema da catequese de hoje, né, dessa audiência geral do Papa, eu queria pedir para vocês uma ajuda, né? Nossa campanha Casa de Todos, que é a campanha pela qual o santuário está gerindo todas as nossos investimentos em evangelização e tudo mais, precisa da sua ajuda, né? Então, o que é a campanha Casa de Todos? É a campanha pela qual a gente consegue fechar o mês em dia, né? As nossas contas em dia, e a gente precisa da sua ajuda para que isso possa continuar, né?
acontecendo. Então, por meio do QR Code que você vai ver aqui embaixo, cadê? Aqui, ó, tô ficando craque nesse negócio. O QR Code aqui embaixo, você pode ajudar o santuário a continuar evangelizando, né? Então, faça a sua contribuição, né? Obrigado a você que já nos ajuda, que todo mês está aqui, né? Participando, vendo aquilo que o Padre Rogério está fazendo de bom nesse santuário, né? E que Deus te abençoe desde já, né? Você que é dizimista, você que é paroquiano, que frequenta aqui o santuário, é muito bom poder contar com você, viu? E que Santa Rita possa abençoar cada vez mais. Por meio dessa campanha, você vai estar ajudando o santuário a expandir a sua evangelização. Nós temos mais de 10 programas aqui já no ar. Inclusive esse aqui, que foi um dos primeiros assim que a gente começou, né? Esse do Padre Rogério, temos também o podcast, temos o programa Bola na Área com o Diogo e o Pedrão, né? E vários outros programas que você acompanha aqui pelo canal. Então, graças à sua generosidade, pela sua doação, né? É que a gente consegue fazer esse canal ficar cada vez mais bonito, né? E a evangelização chegar a mais pessoas. Então, nós já estamos aí com 20% da nossa campanha, né? Precisamos chegar no 100% até o final do mês. Então, não deixe de ajudar e venha ser um colaborador aqui do santuário. Deus abençoe desde já, viu? Queridos, sem mais demoras, começando aqui nosso programa, nossa catequese do Papa Leão, né? Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a igreja como realidade visível e espiritual, né? Aí tem uma pergunta, né? A Lumen Gentium 8, número 8 do documento Lumen Gentium, escreve lá no documento, né? A igreja é uma única realidade complexa, né? Uma única realidade complexa. Aí vem a pergunta, o que quer dizer então que a igreja é essa realidade complexa? Né? No modo, digamos assim, como eu posso dizer? No modo comum de entender, né? Complexa significa complicada? Significa algo que é complicado de entender? Né? Ou é porque a igreja é tão antiga assim? É complexa por causa do tamanho da história que ela tem, né? 2000 anos de história, né? Aí, para a gente entender complexo, a gente precisa retornar ao latim, né? E aí o Papa Leão, ele vai falar que complexo vem do latim, a palavra complexa vem do latim, complexo, que significa várias dimensões e vários aspectos de uma única realidade, né? É o contrário de simples e complexo. Complexo é várias dimensões, simples, uma única dimensão. É basicamente isso, né? E uma coisa importante, né? Complexo, então, não é complicado, porque se fosse assim, ninguém entenderia o mistério da igreja. E não é assim que a banda toca. A gente sabe muito bem que a igreja, ela tem várias dimensões porque ela é muito rica, né? E essa riqueza toda é que torna ela complexa. São várias dimensões, né, de uma mesma realidade. Por exemplo, aqui no santuário, nós temos várias dimensões desse único santuário. Então tem as dimensões da comunidade, tem as pastorais, tem a parte financeira, tem a parte pastoral, né? Tem a parte humana, tem a parte psicológica. Então, são várias dimensões que giram em torno dessa mesma realidade que significa o santuário. E com a igreja não é diferente. Quando a gente fala igreja como mistério, estava falando isso antes, né? A igreja como mistério significa que ela é um sinal visível. Mistério em grego significa isso, um sinal visível, né? Então é um pouco isso. E aí a Lumen Gentium vai dizer que ela é complexa porque ela tem duas dimensões, né?
ela tem uma dimensão humana, visível, né? E uma dimensão divina, ou seja, sem separação e nem divisão. Não são duas coisas separadas e confusão, né? E confusas, né? Que se misturam em tudo. É a mesma realidade. Só que as dimensões, elas se entrecruzam, né? Então, existe uma dimensão perceptível, né? Que a gente vê, por exemplo, a assembleia é uma dimensão perceptível, a liturgia é uma dimensão perceptível, tudo aquilo que a gente consegue ver na igreja, né? Os membros da igreja são uma dimensão perceptível. Então, tudo isso nos ajuda a entender essa dimensão, né? É a comunidade de homens e mulheres que se unem, né, em Cristo para louvá-lo, para agradecê-lo e para servi-lo, né? E Paulo, ele usa muito disso nas suas cartas, né? Só que ele usa essa complexidade da igreja usando um símbolo, digamos assim, uma imagem, né, que muitos de nós conhecemos. A igreja como corpo de Cristo, né? O corpo tem vários membros e tudo é o mesmo corpo. Todos os membros fazem parte do mesmo corpo, né? Então a igreja tem isso, tem vários membros, várias pessoas que ajudam, que têm sua função ali, só que eles trabalham em conjunto, né? Então, a dimensão perceptível da igreja é essa comunidade de homens e mulheres, né, que partilham. Olha só, ser cristão é partilhar, né? Partilham a alegria e o esforço de ser cristãos. Então, partilhar, o que a gente partilha quando a gente está na igreja? A alegria e o esforço de ser cristãos. Então, a alegria por ser cristão é aquilo que eu ouvi muitos anos atrás isso no seminário, né? Não existe cristão de cara feia. O cristão ele precisa ter essa alegria de seguir a Cristo. Se você está falando que você segue a Cristo, mas está com uma cara mais murcha que maracujá de gaveta, meu filho, tem coisa errada. Ou você perdeu o sentido de ser cristão, né? Ou você se deixou levar, né, pelas coisas do mundo. Uma coisa ou outra. Então, o cristão ele precisa demonstrar essa alegria. Não é uma alegria boba do mundo, né? Pelo amor de Deus. A alegria que vem de Deus é uma alegria serena, né? Uma alegria que dá credibilidade, mas é alegre, né? Então, a alegria de ser cristão e o esforço também de ser cristão. Porque não existe cristão soft, digamos assim, né? Uma vez o padre Rogério usou isso numa homilia, cristianismo soft. Eu adorei esse negócio, falei, uma hora eu vou usar esse negócio. Chegou a hora, vou usar agora. Então, não existe cristianismo soft. Por quê? Para ser cristão, é preciso fazer aquilo que Jesus fala no Evangelho de Mateus. Quem quiser vir após mim, renegue-se, ou negue-se a si mesmo, depende da tradução, tome a sua cruz e siga-me. Então é tomando a cruz de Cristo, né, tomando a nossa cruz de cada dia, os nossos sofrimentos, né, com Cristo, não sozinhos, é que a gente consegue partilhar também esse esforço de ser cristão, né? Às vezes você sente o peso disso no mundo, né? E como é bom quando a gente acha uma pessoa que pode, com quem a gente pode contar, com quem a gente pode partilhar isso também. Esse esforço e essa dificuldade que a gente sente muitas vezes no mundo, né? Então, ser cristão é isso também. Mas não é só, né? O esforço de ser cristão, vai dizer o Papa Leão, né? Com os seus defeitos e suas qualidades. Aqui está uma coisa muito importante para a gente. A igreja, como essa comunidade de homens e mulheres, ela tem sim defeitos e qualidades. Às vezes a pessoa chega na igreja pensando que está todo mundo perfeito.
Meu filho, que mundo que você está vivendo? Perfeito é só Deus. A gente tende à perfeição, a gente busca a perfeição, né? Mas quando que a gente alcança a perfeição, né? Se a santidade, ela é um crescendo na nossa vida. Até a hora da morte, a gente vai estar buscando a santidade, né? Se a gente alcançasse a perfeição agora, né? Se a gente alcançasse a perfeição mesmo, a gente não precisaria do sacrifício de Cristo na cruz. A gente viraria um pelagiano, né? Pelagiano que pensa isso. Eu consigo alcançar a salvação sozinha. Consigo ser cristão sozinho, né? Perfeito, né? Não preciso disso. Pelo meu próprio esforço, eu consigo alcançar a perfeição. Pobre besta, como diz o Padre Rogério, né? Não entendeu nada do que é ser cristão. O cristão é, na prática, né, uma pessoa necessitada da graça de Deus, sempre, porque a gente reza no Pai Nosso, né? Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então a gente reza isso. O pão nosso de cada dia a gente precisa pedir o nosso pão, né? E esse pão é aquilo que você precisa para aquele dia. Um dia é a paciência, no outro dia é a mansidão, no outro dia é a coragem, no outro dia a temperança. Cada dia vai ter seus desafios. E aí a gente vai pedindo isso conforme a gente dança conforme a música, digamos assim, né? Então, esse esforço de ser cristão, né? Ele exige sim que a gente tenha uma compreensão, porque por trás dessa ideia tem um ser humano com qualidades e defeitos. Se a gente ficar só nos defeitos, a gente perde a esperança. Qualidades também ajudam a gente a caminhar, né? Qualidades e defeitos, né? E essa comunidade de homens e mulheres, eles anunciam o evangelho nesse esforço, né? Eles anunciam o evangelho e se tornam sinal da presença de Cristo. Se tornam sinal da presença de Cristo. E lembra o que significa a palavrinha sinal, né? Sinal significa em grego mistério. Mistério é a mesma coisa que sinal, né? Então, se torna um mistério da presença de Cristo. Olha que bonito. Já parou para pensar nisso? Que você, fazendo o que você faz, bem feito, né, como cristão, você se torna mistério da presença de Cristo no mundo. Por isso que é tão importante o nosso testemunho de vida. O nosso testemunho de vida é muito importante nesse momento, né? E essa dimensão perceptível também, né, além dessa comunidade de homens e mulheres, é aquilo que a gente chama de organização institucional da igreja, né, que diz respeito a todos os leigos e a toda a hierarquia da igreja. O que é a hierarquia da igreja? Os bispos, os presbíteros, os diáconos, né? E aí tem toda uma hierarquia, né? Então tudo isso é a dimensão visível da igreja, que nasceu por uma necessidade pastoral lá atrás, lá com os Atos dos Apóstolos, por exemplo, a gente vê o nascimento já da diaconia, né? Aqueles que serviriam às mesas das viúvas. Então, queridos, essa dimensão visível é até hoje, ela é entendida como parte integrante da igreja, né? Muito bem. Mas também, queridos, a gente tem uma outra dimensão que a gente precisa entender para a gente poder falar sobre a igreja como um todo, né? Que é a dimensão divina, que talvez seja a mais bonita de tudo isso, né? Por quê? Porque a dimensão divina, ela é aquilo que dá credibilidade de alguma forma para a igreja, né?
Mas essa dimensão divina, vai dizer o Papa Leão, não é perfeição ideal. Não é uma perfeição ideal, né? E nem diz respeito, atentai bem, a dimensão divina da igreja não diz respeito à superioridade espiritual dos membros. Ninguém é superior a ninguém. É aquilo que Jesus fala no Evangelho. Todos vós sois irmãos, né? Foi até um tema da campanha Vós sois todos irmãos. Foi até um tema da campanha da fraternidade anos atrás aí, né? Então, não diz respeito também à superioridade espiritual dos membros, mas essa dimensão diz que a igreja é gerada pelo desígnio do amor de Deus pela humanidade. Dimensão divina da igreja quer dizer que Deus amou tanto a humanidade, né, que gerou a igreja para que a igreja seja esse instrumento de salvação no mundo. Entende? Então, o foco não está no homem, queridos. O foco está em Deus, né? É aquilo que João fala no seu evangelho. Acho que era João 3,16, se eu não me engano. Deus amou tanto o mundo que lhe deu seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama a humanidade. E é por amor que ele faz tudo o que ele fez, né? Foi por amor que ele envia mensageiros, profetas, reis. Aí os reis se corrompem, ele vai lá, manda um profeta para corrigir. Foi por amor que ele envia o seu verbo divino para se encarnar, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. E é por amor a Deus que ele também funda a sua igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, vai dizer Jesus no Evangelho, né? Então essa dimensão divina é isso. Diz que a igreja é gerada pelo desígnio de amor de Deus pela humanidade, que vai estar na Lumen Gentium número 2. Eu vou ler aqui para vocês. O número 2 da Lumen Gentium diz o seguinte. Fala o seguinte: o Eterno Pai, número 2 da Lumen Gentium, pelo libérrimo e insondável desígnio de sua sabedoria e bondade, criou o universo. Decidiu elevar os homens à participação da vida divina e não os abandonou, uma vez que caídos em Adão, antes, em atenção a Cristo Redentor, que é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criatura, sempre lhes concedeu os auxílios para se salvarem. Então Deus, ele nunca deixou de mandar uma ajudinha para nós, né? Nunca deixou de nos ajudar. Aos eleitos, o Pai, antes de todos os séculos, discerniu e predestinou para produzir a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito de uma multidão de irmãos, né? Como diz a carta aos Romanos. E aos que creem em Cristo, decidiu chamá-los à Santa Igreja. Chamá-los até a Santa Igreja, a qual, prefigurada desde o princípio do mundo e admiravelmente preparada na história do povo de Israel, na antiga aliança, ela foi constituída no fim dos tempos e manifestada pela efusão do Espírito, e será gloriosamente consumada no fim dos séculos. Então, queridos, olha só. Aqui uma coisa de eclesiologia que a gente precisa aprender, né? A igreja, ela passou a existir só com Cristo? Não. Por quê? Lembra 5 verbos. Ela foi prefigurada
desde o início e preparada na história do povo de Deus. Quantas provações ela não passou nessa história, né? Vamos lá, vamos ver Abraão, Isaac, Jacó, vamos ver Moisés, vamos ver a história dos reis, dos profetas. Então ela estava sendo preparada na história do povo de Israel e da antiga aliança. Ela foi constituída no fim dos tempos e ela foi manifestada pela efusão do Espírito Santo. Constituída por Cristo, né, fundada por Cristo, mas ela foi manifestada somente lá em Pentecostes. Mas ela ainda não foi consumada. Ela vai ser consumada no fim dos tempos, né? Então é importante a gente ter esses 5 verbinhos aí. Prefigurada, preparada, manifestada, depois manifestada e consumada, né? E tem constituída também. Então, 5 verbos que a gente precisa entender para falar sobre a igreja. Então, a igreja ela é muito maior do que a gente pensa, né? É um projeto de amor mesmo, que Deus pensou desde o início, né? Eclésia. Eclésia significa o quê? Igreja. É tradução de igreja, mas ele significa em latim, né? Em latim significa assembleia. É uma grande assembleia. Deus quer formar um povo, uma assembleia, uma eclésia, né? Então, olha que bonito. Tudo isso, né? Portanto, então, de tudo isso que a gente falou, a gente pode conceber que a igreja é uma comunidade humana, que é feita de pessoas humanas também, e ao mesmo tempo, corpo místico de Cristo. A dimensão invisível, divina. Uma assembleia visível, por meio de nós, né, que estamos aqui, e ao mesmo tempo um mistério espiritual. Por quê? Porque por meio do Espírito Santo, que rege a igreja, que guia a igreja, né, a gente é chamado a presenciar, né, muitas graças. Queridos, a gente está aqui num santuário arquidiocesano. Quantos testemunhos já não foram feitos? Se um dia você vier aqui no Santuário Santa Rita, eu quero que você faça o seguinte. Você vá até o fundo da igreja. Lá no fundo da igreja tem a Sala dos Milagres. Dá uma passadinha lá. Vai lá ver o muro do pessoal que faz os pedidos e tudo mais, né? Então, queridos, a igreja, ela é também essa dimensão bonita que muitas vezes a gente exalta, né? E a gente se esquece que ela não é só uma dimensão, ela é as 2 dimensões, humano e divina. Humano pelos seus membros e tudo mais, com suas qualidades, seus defeitos, né? Ou você acha que os apóstolos do Senhor não tinham defeito? Não tinham defeito. Pedro, coitado, Pedro era um revoltado da vida lá. Na noite que Jesus foi entregue, ele sacou o facão e desceu na orelha do cara lá, do Malco, né? Do guarda lá que queria prender Jesus. Olha as ideias. João manda descer fogo do céu para queimar os samaritanos lá, porque os samaritanos não queriam acolher ele, não queriam deixar ele entrar. Aí ele perguntou, quer que a gente desça fogo do céu, mande descer fogo do céu? Gente, seres humanos. Aí você chega numa igreja, você quer que seja todo mundo perfeitinho, né? Porque está dentro da igreja. Não, gente. Somos necessitados da graça de Deus. Todos os dias precisamos nos converter um pouquinho. Tem defeitos que vão machucar? Sim. Tem defeitos que vão machucar? Tem.
Tem muitos defeitos que vão machucar. Mas nem por isso nós estamos aqui por causa dessas pessoas. Precisamos ter fortaleza para seguir a Cristo. Viver em comunidade não é fácil, queridos. Leiam as cartas de Paulo. Paulo fala de cada problema cabeludo nas comunidades que você fica com os cabelos assim, ó, em pé. Na época dele. Na época dele. Então, gente, a vida é assim. Onde tem gente, tem problemas, tem coisas bonitas. Mas nem por isso a gente vai negar a beleza da igreja por causa disso. Tem que saber conviver com isso. E se a coisa estiver muito ruim, você conversa com a pessoa. Jesus ensinou lá no Evangelho, né? Ensinou a gente a, como se diz? Ensinou a gente a fazer a correção fraterna, né? Procura lá. Se eu não me engano, é Evangelho de Mateus também. Como fazer correção fraterna. Tá lá. Né? Ele ensinou muita coisa. Então, a igreja, então, é essa comunidade humana e, ao mesmo tempo, corpo místico de Cristo. Uma assembleia visível e um mistério espiritual. É isso que o Papa conclui na sua audiência aí, tá bom? E aí a gente chega num paradoxo. Um paradoxo que pode dar um nó na nossa cabeça. A igreja é uma realidade humana e, ao mesmo tempo, divina, que acolhe o homem pecador conduzindo-o a Deus. Vou repetir essa frase para você escrever no seu caderno, colar na porta do seu quarto e você ler isso toda noite, porque isso aqui me pegou também. A igreja é uma realidade humana e, ao mesmo tempo, divina. Agora vem o ponto. Que acolhe o homem pecador, conduzindo-o a Deus. Então, todo membro desse corpo, todo membro dessa assembleia é chamado a acolher e conduzir. Acolher e conduzir. Por isso que não cabe no vocabulário do cristão, queridos, a palavra julgar. A pessoa entra na igreja, ela é julgada muitas vezes pela sua roupa. Deus que me livre, né? Pela sua raça, pelo jeito que ela tem, de onde ela veio, o pessoal começa a investigar. Aí entra como é que fala? Eu vi isso numa pregação, né? As comadres de Satanás começam a fuxicar entre elas, né? Sobre a pessoa que chegou. Ó, chegou, não sei o quê, a pessoa é assim, não sei o quê. Você nem conhece a pessoa. Eu já começo a falar da pessoa. Então, queridos, não cabe a nós julgar ninguém. Isso é um contra-testemunho gigantesco, né? Então, a nossa missão é acolher o homem pecador e conduzi-lo a Deus. Se você não tem esse carisma, né, queridos? Então, você precisa pedir isso para Deus. E se mesmo assim você sente dificuldade, deixa com nós que nós dá um jeito. Mas de forma alguma você exclui uma pessoa da igreja, de forma alguma você tem direito de tirar a graça dessa pessoa conhecer a misericórdia de Deus. Entende? Então, acolher o pecador conduzindo a Deus é a nossa missão de todo batizado. Não é só o padre, não é só o bispo, não é só os cardeais, não é só o papa. Todo mundo que é cristão batizado precisa saber acolher e conduzir a Deus. E conduzir a Deus também tem uma coisa ali, né? Importante. Conduzir não é você doutrinar a pessoa, gente. Tem muita gente que está errando nesse ponto. Conduzir a Deus é mostrar o amor de Cristo por ele. Mostrar a beleza da igreja. Sem cair
no proselitismo, que é um problema sério que Bento XVI já indicava, né? A igreja não cresce por proselitismo, mas por atração. Atração a uma pessoa. Tá aqui, ó. Cristo. É Ele que tem que nos atrair. Entende? Então, por meio da nossa vida, por meio dos nossos gestos, das nossas palavras, que muitas vezes ferem as pessoas, que não era para acontecer isso, né? A gente deixa de acolher e conduzir. Então, isso não pode acontecer, né? Então, essa é a primeira parte como se diz? Da audiência geral que o Papa fala sobre igreja como realidade visível e espiritual. Queridos, nós vamos fazer um breve intervalo agora, tá bom? E depois do intervalo a gente volta com a segunda parte dessa maravilhosa catequese que o Papa Leão escreveu, nessa audiência aqui que ele escreveu, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, depois você coloca no nosso chat, que assim que possível a gente vai responder, tá bom? Não sai daí que a gente volta já já. Santuário de Santa Rita! Somos o Santuário de Santa Rita de Cássia, lugar de fé, de devoção, lugar aonde nós expressamos o nosso amor a Jesus na Eucaristia, à Virgem Maria, aos santos, a nossa padroeira, Santa Rita. Ela que é a Senhora dos Impossíveis. Em nossas liturgias, em nossas festas, nós somos embalados pela alegria de amar e de servir, de estar juntos, de estar totalmente comprometidos com a evangelização, de uma igreja em saída,
de uma igreja missionária, de uma igreja disposta a amar e a servir. E isso, ao longo de tanto tempo, mais de 60 anos, estamos aqui para levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a causa de nós estarmos aqui. Com Santa Rita de Cássia, nós pedimos a intercessão, nós pedimos a sua proteção, nos conceda a bênção da vitória, nos conceda a bênção do impossível. E também por intercessão de Maria, aquela que desata os nós, e juntos com Santa Rita, com o povo, com a igreja, com todos nós, caminharmos nas estradas do mundo rumo ao céu, expressando o nosso amor e essa presença na cidade de Indaiatuba, sendo para todos, aqui e em todo lugar, essa expressão da casa de todos. Estamos de volta com o programa Igreja em Saída, falando hoje um pouquinho sobre a dimensão divina e humana da igreja, né? Dimensões que falam sobre a mesma realidade e que dão trabalho para a gente entender também, né? Estava falando no bloco anterior de algumas questões, né? Dessa dimensão humana, né? Que podem atrapalhar um pouco a cabeça e tudo mais, como a gente entende e tal. Mas Leão XIV, na sua sabedoria toda, né, ele vai nos dizer que essa realidade humana, né, é um exemplo para a gente entender essa realidade humana da igreja, diz respeito à vida de Cristo. Se a gente quiser entender a realidade humana, a gente precisa olhar para a vida de Cristo, que é uma vida muito bonita, né? Por exemplo, precisamos, ele vai dizer, encontrar Cristo nas estradas da Palestina. Encontrar a sua humanidade. Olhos, os seus olhos, olhar Cristo nos olhos, suas mãos, o som da sua voz, né? E quem seguia Cristo naquela época, ele fazia a experiência de um olhar acolhedor, a experiência das mãos abençoadas, as mãos que abençoaram, né? Palavras de libertação e cura. Essa é a experiência que todos deviam ter quando entram na igreja. Segui-lo é abrir-se ao encontro com Deus. Olhem os gestos de Cristo no seu evangelho. Quantas pessoas ele curou, quantas pessoas ele encontrou. Você já parou para pensar como devia ser o olhar de Cristo? Aquele olhar penetrante que olhava a sua alma. Sabia de todo o seu sofrimento, sabia de tudo, né? Hoje, dependendo do lugar, você entra, o pessoal nem olha na sua cara. Né? Então é complicado isso. A dimensão humana da igreja, ela passa pela humanidade de Cristo. Só que a gente precisa aprender a imitar essa humanidade também, né? Tem um outro documento da igreja muito bonito que fala sobre a ação da igreja no mundo, Gaudium et Spes, que fala o seguinte, né? Que Cristo é o modelo do ser humano perfeito. É o modelo do ser humano perfeito. Todos os gestos de Cristo, né? Para nós é motivo para ser imitado,
Sempre, sempre, sempre. Né? É aquilo que o Padre Zezinho falava. Se o Padre Zezinho um dia ouvir esse programa, né? Se alguém conheceu o Padre Zezinho, fala que o Padre Charles citou ele no programa, tá bom? Não sei se eu posso citar. Posso citar aqui, Matheus? Tranquilo? Beleza. Então, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Essa é a experiência que a gente precisa fazer na igreja, queridos. Essa é a experiência que a gente precisa ser. Seja esse Cristo na igreja. Um Cristo que acolhe, um Cristo que abençoa, um Cristo que cura, um Cristo que escuta, um Cristo que está pronto para qualquer coisa. É isso que a gente é chamado a ser. A vida de Cristo, então, é o exemplo para a gente. Por isso que é tão importante a gente também ter contato com a Sagrada Escritura, né? Quem desconhece a Escritura, desconhece o Cristo, vai dizer São Jerônimo, né? São Jerônimo foi aquele que traduziu a Bíblia, né, do hebraico para o latim. O cara estudou hebraico numa época que dificilmente se tinha acesso a isso, né? Então, olha só, desconhecer a Escritura é desconhecer Cristo. Na homilia, na liturgia da palavra da missa, nós temos contato com esse evangelho. Se a gente soubesse viver bem essa dimensão, né, da Sagrada Escritura, de aprender a escutar, entrar na cena, como diz Santo Inácio de Loyola, a gente faria uma outra experiência. A gente olha Cristo que abençoa, a gente sente o cheiro, a gente sente o ar. Quando a gente entra na cena do Evangelho, a gente consegue sentir o ar, sentir o som, ouvir os sons do lugar, né? Uma experiência de imersão, né? Sabe aquele cinema 4D que o pessoal fala? A gente faz uma experiência de 4 dimensões quando a gente escuta o Evangelho, né? Não é só escutar palavras e tudo mais. Ah, tá bom, o padre falou lá o Evangelho. Não, cara. Você tem que entrar naquela cena, você tem que sentir o que estava no coração de Cristo quando aconteceu aquilo, né? Essa semana mesmo, a gente estava vendo, né? Cristo que vai curando tantas pessoas. Cura 2 pessoas possessas do demônio, depois cura uma pessoa que estava paralítica, cura uma pessoa que estava muda, né? Ressuscita uma pessoa que estava morta, uma menina que estava morta, uma criança. Então imagine o coração de Cristo naquele momento. É isso que Leão XIV fala para nós. A vida de Cristo fala muito mais do que a gente pensa. Muito mais do que a gente pensa. E aí, queridos, seguir a Cristo, então, é abrir-se a esse encontro com Deus, né? E a dimensão visível da igreja diz respeito a pessoas. Dimensão visível que eu falo é o corpo visível de Cristo, né? São pessoas que manifestam a beleza do Evangelho, né? E pessoas que se esforçam e erram como todo mundo, né? Então tem aquelas pessoas que podem manifestar a beleza do Evangelho? Pode, maravilha. Quando a pessoa consegue fazer isso, então, olha, tá de boa. Mas também pessoas que se esforçam, pessoas que erram como todo mundo. Então não pensem vocês que a dimensão visível da igreja é uma dimensão perfeita, que não é, nunca vai ser. Perfeito só Deus. Deus que nos faz perfeitos no seu amor, quando a gente consegue segui-lo,
Mas mesmo assim é um negócio de levanta, cai, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, né? É sempre assim, é uma verdadeira luta, né? Assim como Cristo caiu várias vezes no Calvário até chegar lá no Gólgota, a nossa vida é esse Calvário. A gente vai, carrega um pouquinho a cruz e cai. Levanta, leva um pouquinho mais e cai. Levanta, leva mais um pouquinho, rala o joelho, sangra. Por quê? Porque Jesus já falou isso. Entende? Mas todos vão chegar no mesmo lugar. Todos nós devemos ser pregados com Cristo na cruz. Todos, sem distinção. Até os padres, bispo, o papa, todo mundo vai passar por isso, né? Essa experiência. Então são pessoas que manifestam a beleza do evangelho? São. Mas são pessoas também que se esforçam e erram como todo mundo. A gente não pode perder isso de vista, né? Essa igreja visível, essa dimensão visível da igreja, manifesta então o quê? A ação salvífica de Cristo e a sua presença. A igreja visível manifesta a ação salvífica de Cristo. Se manifesta, ela tem que ser sinal. Sinal significa isso. Algo visível. Ação salvífica de Cristo e a sua presença. E aí a gente lembra daquela passagem também, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Isso é ser sinal. Mas existe uma dimensão visível, sim, né? E a estrutura, né? A estrutura da igreja, né? Tanto a estrutura como você vê hoje, como a estrutura hierárquica, por exemplo, ela tem uma função nisso tudo. Tem uma função, que é realizar e concretizar o evangelho no nosso tempo. Por exemplo, a estrutura visível da igreja. Aqui no Brasil, o que nós temos de estrutura visível? Temos os bispos, temos os presbíteros, os diáconos, que é a hierarquia, né? Mas aqui no Brasil, a gente trabalha, por exemplo, com uma Congregação Nacional dos Bispos do Brasil, né? Que é um tipo de estrutura, né? Por exemplo, dentro da paróquia, nós temos um conselho econômico, nós temos um conselho pastoral, né? Temos as várias pastorais que cuidam de dimensões diferentes, tudo isso de acordo com o carisma de cada um, né? Aqui no santuário nós temos apostolados, temos o apostolado do Santíssimo, apostolado Carla Cutis, temos o apostolado da desatadora dos nós, da oração, vários apostolados, vários. Tudo isso ajuda na organização, né? Senão ia virar um balaio de gato isso aqui tudo, né? Mas tudo isso é para realizar e concretizar o evangelho no nosso tempo. Concretizar é isso, é dar visibilidade, né? E realizar o evangelho de acordo com a missão que cada um assumiu. Olha, a gente vai para essa frente aqui, que é a frente solidária. Solidariedade, distribuição de alimento, promoção humana e tudo mais. Outros vão lá para o lado devocional, que também tem a sua característica, a sua beleza própria. Mas todos estão vivendo para realizar e concretizar o evangelho no nosso tempo, né? E essa estrutura não pode ser dispensada, porque isso ajuda, faz parte da organização, né? Tudo que é bom, Deus criou, não é? Então, isso também pode ser utilizado para o bem da igreja, né? E, de fato, é utilizado, né? Mas uma coisa também importante, a gente precisa falar do método de Deus. O método de Deus.
Muitas vezes a gente despreza, infelizmente, a gente pode desprezar uma pessoa porque ela não tem muito para oferecer. Já aconteceu isso na história da salvação também, né? Davi era o mais mirradinho dos irmãos. Moisés era gago. Os profetas era agricultor, não tinha nada. Não era uma pessoa culta e tal. O método de Deus diz o seguinte: Cristo habita e continua a se doar através da pequenez e da fragilidade dos seus membros. É um pouco aquilo que Paulo falava nas suas cartas, né? Quando sou fraco, então é que sou forte. Porque na nossa fraqueza, a graça de Deus consegue agir mais. Se a gente se fazer muito forte, a arrogância toma conta do nosso coração e Cristo não consegue fazer a obra. Então a nossa fragilidade, de alguma forma, a nossa necessidade da graça de Deus é que vai fazer com que Deus haja, né? Mais fortemente. Talvez Deus esteja se utilizando das nossas fragilidades para poder fazer uma obra, né? Até uma série famosa que saiu aí esses tempos atrás, né? Uma série famosa sobre Jesus. Tem uma parte lá que um dos apóstolos, né? Ele era manco, ou ele era deficiente de uma perna, né? E ele queria que Cristo, ele não entendia por que Cristo não tinha curado ele, né? E aí ele fala, olha, eu poderia te curar? Poderia, né? Mas eu quero que as pessoas tenham a experiência de, por meio da sua pessoa, como você é, elas terem essa experiência. O tanto de prodígios que você vai fazer desta forma vai falar muito mais do que se você fosse perfeito, tivesse, né, uma saúde plena de corpo, né? E aí ele entende isso, acolhe isso e serve com mais alegria ainda. Então, queridos, a fragilidade dos membros, até isso, é instrumento para Cristo fazer a sua doação e a sua, digamos assim, a sua obra, né, no mundo. Então, não se menospreze porque você não é igual a fulano ou a ciclano. Cristo habita em você também, né? Isso é importante. E aí o Papa Leão, né, ele cita uma frase do Papa Francisco que fala o seguinte sobre essa pequenez dos membros que pode acontecer, né? Ele fala o seguinte, que é preciso tirar as sandálias na terra sagrada do outro, remetendo àquele episódio de Moisés e a sarça ardente, né? Tirar as sandálias na terra sagrada do outro. O outro, queridos, dentro da igreja, ele deve ser enxergado como? Ele deve ser enxergado como sinal de Cristo, né? Sinal de Deus, porque ele é criado à imagem e semelhança de Deus, né? Porque ele é batizado, e mesmo que não seja batizado também, ele continua sendo imagem e semelhança de Deus. Então, vamos lá. Vamos pensar com uma mente um pouquinho mais elevada, né? A terra sagrada do outro. Que outro? Qualquer um. Falou que é ser humano, querido, é a imagem e semelhança de Deus. Só por isso, a gente já deve ter um respeito imenso por essa pessoa. Imenso. Tudo que Deus criou é bom. Ponto final. Tudo. Tudo que Deus criou foi bom, né? A gente não pode esquecer disso.
O outro tem uma história, o outro tem uma caminhada de vida. E aí a gente só vai saber disso, querido, quando a gente tirar a sandália. Quando a gente sentar com o outro e falar: querido, conta um pouquinho para mim a sua história. E aí a pessoa vai, né, desvendar tudo aquilo que estava oculto. Talvez leve tempo. Tem pessoas que são mais fechadas, tem pessoas que são mais fragilizadas, mas com o tempo, queridos, todo mundo gosta de ser ouvido. Todo mundo gosta de mostrar um pouquinho sobre a sua vida, entende? Né? Então, a gente precisa fazer a experiência de tirar as sandálias. Principalmente dos mais frágeis, porque nos mais frágeis, queridos, é que Deus age. Às vezes a pessoa, ela não tem nenhum probleminha, né? E ela não entende por quê. E aquela pessoa que vive sofrendo, parará, passa os perrengues da vida, não sei o que lá. Nossa, Deus faz uma obra tão grande nela que a gente nem entende. Por isso, tirem as sandálias. Fazer a experiência de tirar as sandálias nessa terra sagrada que é o outro, tá? E além disso, é importante, né, que o Papa fala, né, de edificar a igreja, né? Todo membro serve para edificar a igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Como é que a gente edifica a igreja hoje? Além da pregação da palavra, né, que é uma parte importante, tanto para os padres, quanto para os bispos, quanto para os diáconos, né? O povo de Deus também é chamado a edificar a igreja, né? Por exemplo, organização de formas visíveis, novas estruturas, por exemplo, né? Novas estruturas que renovem a forma de agir, né? E aí, além disso, construir aquilo que a gente chama de edifício espiritual, né? O que é esse edifício espiritual segundo o Papa Leão? Nada mais é do que a comunhão, né? A comunhão e a caridade entre nós. Lembra daquilo que Jesus falou no Evangelho de João na ceia, criatura? Amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Isso é regra, isso é lei. Isso tem que estar no nosso coração, dia e noite, martelando. Quantas palavras às vezes a gente não lança para o outro, que ferem, que machucam, né? Por quê? Porque a gente esquece. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos. Quem ama, aí eu vou ler aquele texto lindo de São Paulo, que eu faço questão de ler aqui para vocês. 1 Coríntios capítulo 13. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 13, vamos lá. Fala o seguinte, você quer aprender o que é amar? 1 Coríntios capítulo 13, do 4 em diante. O amor é paciente, é prestativo, não é invejoso, não se vangloria, não se incha de orgulho, não falta com respeito, não é interesseiro, não se irrita, não planeja o mal, não se alegra com a injustiça, já foi 10, se alegra com a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. 15 qualidades da caridade, do amor, que vem de Deus. Quer saber se você ama? Faz um checklist para você ver. Eu olho para esse texto, queridos, eu tremo, porque daí eu vejo que eu não estou pronto ainda. Quanta coisa me falta ainda, né? Paciência, prestatividade,
não é invejoso, não se vangloria, não é orgulhoso. Muitas vezes o nosso amor, na verdade, não é amor, né? É algo que tem que inflar o nosso ego, né? A gente quer se promover, não quer amar mesmo, né? O amor é gratuito, né? Então, queridos, esse texto para nós é muito importante para a gente entender a profundidade da coisa, né? Então, a comunhão e a caridade entre nós diz respeito a isso, né? Amai-vos uns aos outros. Quem ama conhece a Deus, porque o amor vem de Deus, e Deus é amor, né? Então, a caridade entre os membros e a comunhão entre eles deve ser o sinal visível, o sacramento, de unidade de todo o gênero humano, como eu disse no programa passado, né? E a caridade, então, querido, se torna, para nós aqui, né? Se torna a presença do ressuscitado. Já parou para pensar nisso? Quando a gente é caridoso, verdadeiramente falando, a gente se torna a presença do ressuscitado. Quer ver uma prática meio complicada hoje em dia, que o pessoal fala? Escutar o outro sem interromper. Faz essa experiência. Quando você estiver conversando com uma pessoa, tenta escutar ele sem interromper. Só escutar. Escuta, deixa ele falar. Ele vai falar. Fala. Aí quando ele perguntar, você fala. Você vai ver como é difícil. Porque hoje em dia, a ansiedade nossa, né, de querer contribuir com a coisa, é tão grande que a gente se perde. Mas a caridade é isso. Aprender a escutar. Primeiro, escutar muito. Escutar muito. Deixa a pessoa falar. Aí quando ela perguntar, né? Aí você dá a sua contribuição. Né? Faça essa experiência essa semana e depois você fala para o padre como é que foi, tá? Então a caridade então se torna essa presença do ressuscitado, né? E a caridade ela é tão importante que Paulo chamava ela de vínculo da perfeição. Colossenses. Carta aos Colossenses. A caridade é o vínculo da perfeição. Quer ser perfeito, né? Seja caridoso. Quem é caridoso alcança a perfeição, ó, rapidinho, né? E caridade não é só distribuir alimento, ajudar os pobres, né? Porque tem muita gente que faz isso e que nem católico é. Então, a caridade é vínculo da perfeição por quê? Nos aproxima de Deus. Porque Deus é caridade. Entendeu? Então, muitas vezes, as pessoas vão, por exemplo, numa igreja, né? E elas se encantam, por exemplo, não por causa da organização, não por causa mas pela caridade que eles exercem, né? O amor que eles têm entre eles, às vezes é uma comunidade pequena. Então a gente devia se perguntar, por exemplo, nós, como estamos exercitando isso? No nosso meio, entre nós aqui, né? Não precisa pedir muito não. Entre nós a gente precisa, sim, exercitar isso. E aí, né? O Papa, ele vai terminar essa audiência com uma frase de Santo Agostinho que, ó, supimpa. Olha lá o que ele vai falar. Santo Agostinho, ele diz o seguinte. E depois, se você quiser também, você pode anotar isso num papelzinho, porque essa frase é boa. Que todos prestem atenção unicamente à caridade. Sim, vírgula, ela vence tudo e sem ela todas as coisas não valem nada. Onde quer que ela esteja, atrai tudo a si mesma. Vou repetir. Que todos prestem atenção unicamente à caridade. Sim, só ela vence tudo. E sem ela todas as coisas não valem nada.
Onde quer que ela esteja, atrai tudo a si. Mais uma vez, eu pego aqui para vocês, Carta aos Coríntios, capítulo 13. Quer ver? Carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tenho caridade, sou como um sino ruidoso ou como símbolo estridente. Ainda que eu tenha o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tenha toda a fé a ponto de mover montanhas, se eu não tenho caridade, eu nada sou. Queridos, a vida cristã é uma vida exigente. A vida cristã ela exige muita renúncia, mas vale cada minuto. Porque para Deus, né, é uma frase também, quem segue a Cristo não perde nada, ganha tudo. Que você possa ter, diante dessa audiência aqui do Papa e desse papo que a gente teve aqui hoje, que você possa ter essa certeza. A igreja ela tem uma dimensão visível. Para que essa dimensão continue a ser visível para o mundo, Deus depende da gente. Deus depende do nosso gesto de carinho, da nossa humildade, da nossa gentileza. Não vamos deixar Ele esperando, tá bom? Querido, se você gostou desse programa, não deixe de curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo, né? Deixa os seus comentários aí sobre esse nossa conversa, né? E na próxima quinta-feira a gente está de volta, né? Com esse programa, se Deus quiser. E aí a gente vai dar continuidade nessas homilias aqui sobre a Igreja Lumen Gentium, de acordo com a catequese do Papa Leão, tá bom? Eu vou dar a bênção final e semana que vem a gente está de volta, se Deus quiser, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa padroeira, Senhora dos Impossíveis. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santuário de Santa Rita, a casa de todos. Uma boa noite e até a semana que vem.